Olá, alunos, professor Hudson, novamente com mais uma aula sobre microbiologia. Sejam muito bem-vindos, né? E vamos lá, o que interessa é falar de microbiologia. Se você está aqui pela primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like nesse vídeo aí, ajuda o professor a preparar mais material para vocês aí de qualidade. Já compartilhe esse vídeo também com os outros colegas aí que precisam dessa disciplina, tá certo? Compartilhe nas suas redes sociais. Ajuda o professor. Certo, povo? Agora falando sério, vamos aos conteúdos, já que você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal para receber as notificações das próximas aulas. Vamos ao que interessa. Então a gente estava falando, dentre, né, dentro da bacteriologia, falamos de formas, falamos de arranjos, tamanhos, falamos de algumas estruturas que a célula bacteriana pode apresentar, né? Dentre elas, estruturas de locomoção, flagelos, fímbrias, pilos, né? É, e até o do glicocálice, que tem uma importância médica muito bom. Se você não viu essa aula, vai aparecer o cardzinho aqui em cima e você clica e assiste essa aula, né? Eu vou preparar uma playlist, é só você pegar a playlist e assistir na ordem aí para acompanhar todo o conteúdo. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre parede celular, tá? Então lembrando daquelas estruturas de revestimento, a última, a externa lá é o glicocálice. Depois nós temos a parede e a membrana celular. Obviamente que entre a parede e o glicocálice, algumas bactérias apresentam uma membrana externa, que também a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Mas falando da parede celular, que todos não, a maioria pode apresentar, a gente vai falar algumas características da parede celular de uma célula bacteriana, tá certo? Quais são as principais características? A primeira dela, que é uma estrutura bem complexa, principalmente quando a gente compara agora com célula eucariótica. Nesse ponto aqui, uma célula eucariótica ela perde, né? A célula eucariótica, a parede de uma célula eucariótica, por exemplo, uma célula vegetal que tem parede, ou um fungo, a parede celular desses organismos são quimicamente mais simples do que a das bactérias. Então, nesse ponto aqui, as bactérias possuem uma estrutura bem mais complexa, tá certo? Outra característica aí dessa parede que é uma estrutura semi-rígida, tá? Então é ela ali que vai conferir muito resistência, entre outras coisas que eu já vou falar daqui a pouquinho, senão eu vou ficar um pouco redundante. Obviamente que é essa estrutura, por ter essa característica de semi-rígida, né? Ou seja, não é fácil uma, é, de moldá-la, é ela que vai acabar sendo responsável, então, pela forma da célula bacteriana, seja ela um bacilo, um coco, um vibrião e assim sucessivamente, tá? Quase todos os procariotos, tá, vão apresentar parede celular. Alguns, bem poucos casos, não apresentam parede celular, mas existem. Mas no geral, a gente acaba assumindo aí que todos eles apresentam, principalmente os que a gente vai acabar estudando aí ao longo aí dessas disciplinas, tá certo? Quais são as principais funções dessa parede celular? Bom, existem várias. Dentre elas, primeiro, já que é uma estrutura semi-rígida, né, uma estrutura bem complexa, e ela acaba tendo uma resistência física muito grande, ela então é responsável aí de prevenir a ruptura. Então ela dá uma resistência física. Lembra que a gente falou do glicocálice, né? O glicocálice ele é uma camadinha. Comparado com a parede, o glicocálice tem uma significância bem menor. Obviamente que ele tem a sua importância, ele contribui, né? Tudo ao longo da somatória vai acabar contribuindo para a estrutura da bactéria. Mas, obviamente, que a parede celular tem uma complexidade ali, até questão de espessura muito maior, e é ele que acaba tendo uma participação maior na prevenção de rupturas, por exemplo, para dar forma da célula, entre outras coisas ali. Como eu falei, né? Vai dar a forma da célula, já tinha até comentado que é responsável pela forma, e serve também de ancoragem para os flagelos. Tá? A gente viu na aula passada, nas aulas passadas também, da posição dos flagelos. Na gram-positiva, os corpos basais estão ali na membrana. Obviamente que a parede da gram-positiva, por ser bem espessa, por mais que não tenha corpo basal, ele também é muito importante. A gente vai ver o comparativo das paredes celulares das gram-positivas e das gram-negativas. Lembrando daquele macetezinho da aula passada, que em relação ao número de estruturas, as gram-negativas têm mais e as gram-positivas têm menos. Em relação ao número de estruturas, né? Por exemplo, a gram-negativa tem membrana, parede e membrana externa. Então são três. A gram-positiva só tem a membrana plasmática e a parede, só duas.
Corpo basal, gram negativa tem 4, gram positiva só tem 2. Então são menos. Tá? É invertido nessa quantidade e nesse ponto ali. Tá certo? Outro ponto muito importante é a capacidade patogênica. Ah, professor, você falou que o glicocálise também tem. Obviamente que tem, mas se comparado com a parede celular, igual eu comentei agora há pouco, tá? A importância da parede celular em relação ao glicocálise, a parede celular tem uma importância muito maior, tem uma contribuição muito mais significativa do que o glicocálise. Não que ele não tenha, né? Mas a parede é muito maior a sua importância. Então, confere capacidade patogênica. É aqui que vão estar algumas moléculas, como o ácido teicoico nas gram-positivas, que confere esse potencial de patogenicidade, essa potencial de virulência que eu tanto falo para vocês ali. E também confere também resistência a antibióticos, tá? Principalmente aí nas gram-positivas. Mas vamos ver do que é feito então essa parede celular, né? Já que ela é tão complexa. Bom, a composição básica dela, tá? É composta de uma rede de macromoléculas denominada de peptídeo glicano. Se você nunca ouviu falar do que é um peptídeo glicano lá na biologia celular, hoje você vai ouvir falar. Esse, esse peptídeo glicano aqui nas células bacterianas também é conhecido como mureína. Por que mureína? Quando os primeiros pesquisadores estavam lá estudando e observando qual que era a composição de uma célula bacteriana, observaram-se então essa estrutura, que era uma estrutura bem rígida, bem resistente, né, que todas essas características que eu falei para vocês. O pesquisador, na hora, ele, né, veio a palavra assim: nossa, isso aqui parece um muro. E ao identificar qual que era a molécula, mureína. Ah, professor, é daí que vem a palavra mureína? Sim, tá? Então, por ela ter essa característica resistente, né? Então, lembrar um muro. E por isso que a gente chama de parede. Parede, muro, né? São sinônimos, tá? Por isso que a gente chama de parede celular, ou, né, muro celular não ia ficar legal, tá? E é por isso que a gente chama de parede celular. E do que é formado esse peptídeo glicano, tá? Vai ser formado de dois açúcares, né? Um disacarídeo, que é o NAG e o NAN, que está aqui à direita, a imagem dos dois, tá? O N-acetilglicosamina e o outro é o ácido N-acetilmurâmico, tá? Que recebeu, foi a primeira a ser identificada, murâmico de mureína, de muro, tá? A diferença entre eles está na presença do carbono 3 aqui, ó, né? Aqui o primeiro, no NAG, tem uma hidroxila e um hidrogênio, e já no NAN tem um hidrogênio e já uma cadeia aqui com uma função éster aqui, né? Uma cadeia bem mais complexa, né? Cetona, éster, entre outras, tá? A ligação entre os dois se dá por uma ligação beta 1,4, né? Por que beta 1,4? Ó, a gente começa a contar aqui do oxigênio, primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto e o quinto e o sexto. Então, ó, primeiro carbono, então beta 1 e aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E beta porque essa ligação fica para cima aqui, tá? Se fosse ao contrário aqui, no caso do primeiro carbono, seria alfa, tá? Mas isso aí deixa para aula de química, só a título de curiosidade, tá? Então são vários disacarídeos repetídeos, né? Então vai estar lá NAG e o NAN ligado. NAG e o NAN. E depois desse NAN vai ter o quê? Um NAG, depois um NAN, um NAG e o NAN, um NAG e o NAN. Repetitivo ligado por polipeptídeos, tá? Para formar uma rede circunda e protege toda a célula. Que circunda e protege toda a célula, tá? Já vou mostrar aqui para a gente entender como que é essa estrutura já nos próximos slides, tá? Então, para a gente diferenciar a gram-positiva e gram-negativa. Na maioria das bactérias gram-positivas, a parede celular vai apresentar muitas camadas desse peptídeo glicano, tá? Formando então uma estrutura espessa e rígida. Por isso, né, em contrapartida, que a gram-negativa tem a membrana externa e a gram-positiva não tem a membrana externa, mas em contrapartida, a gram-positiva tem muitas camadas dessa parede. Vou mostrar uma camada, uma estrutura de uma, e aí é só a gente imaginar como se fosse um montinho, né? Uma camada, outra camada, outra camada. Então as gram-positivas se apresentam muito, já as gram-negativas nem tantas, tá? As paredes celulares das bactérias gram-positivas contêm o ácido teicoico, que eu acabei de citar para vocês, que é uma estrutura aí que está relacionada ao potencial patogênico, que consiste principalmente de um álcool, né, como o glicerol ou o rubitol, e um fosfato na composição ali, tá? Já as gram-negativas, a parede celular delas, né, consiste em uma ou poucas camadas de peptídeo glicana,
e uma membrana externa. Tá? A membrana externa da gram-negativa, por sua vez, já que não tem muitas paredes, ela tem essa membrana, e essa membrana externa das gram-negativas tem uma molécula muito importante, que é o LPS, tá? Que é o lipopolissacarídeo. É essa estrutura aqui que está associado à resistência de antibiótico, potencial de patogenicidade. Eu posso até depois, eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Citar ela aqui, mostrar. Eu posso fazer uma aula só sobre LPS, né? Sobre as suas importâncias e outras moléculas, tá? Além de lipoproteínas e fosfolipídios, né? Porque a membrana é formada de fosfolipídios, tá? Então, gram-negativa, poucas camadas da parede e uma membrana externa. Gram-positiva, muita parede, tá? E aqui nós temos uma gram-positiva, tá? Nós temos aqui um desenho de uma bactéria. Deixa eu colocar em tela cheia para vocês, vai ficar mais fácil. Deixa eu sumir aqui. Então aqui nós temos uma bactéria gram-positiva, ó. Fizemos um corte, né? Temos aqui o tecido e dando um zoom nele, nós temos a membrana plasmática aqui da célula. E ó, aqui eu tenho uma fileira, ó. Imagina aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Isso aqui é uma camada. Aqui na camada de cima eu tenho uma, duas, três, quatro. A segunda camada e aqui a terceira camada, tá? Seriam como se fosse três camadas aqui da parede, tá? Cada camada é constituída assim, ó, de NAG e NAN. NAG não, ó, aqui tem uma legendinha, ó, marrom mais escuro é o NAG, mais rosado, né, é o NAN, tá? E aqui são as cadeias laterais de aminoácidos e em azul a ponte cruzada de aminoácido. Então vai descer um aminoácido, sempre vai ter uma cadeia descendo, né? A cadeia cruzando de cima a baixo, igual tá aqui, ó. Desce uma cadeia, desce outra e desce outra. Praticamente não desce na horizontal perfeitinha, né? Tem uma leve inclinação ali, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para nós. Cadê o zoom? Aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó, vai ficar mais fácil para a gente entender. Aí, tá? Então eu tenho uma cadeia de polipeptídeos que desce aqui, tá? Com uma leve inclinação e uma outra que vai na cruzando, né? Ela vai subir ó, de baixo para cima. Então ela vem aqui de baixo dessa e sobe. E ela vai pegar outra cadeia que desce, e essa cadeia vai descer. E ela pega lá embaixo e cruza para cima, tá? Aqui embaixo não está representado, mas vai ter outra. Vamos pegar aqui o desenho, ó. Aí vem a outra cadeia que se liga nessa cruzada e desce. E ela cruza para cima, que está ligada lá na de trás, na outra, e vai cruzando uma com a outra, conforme está no desenho, tá? Então, o que elas estão fazendo é amarrando. Então, eu tenho uma camada de sacarídeos passando num eixo, tá? Imagina o seguinte, imagina como se fosse, sabe aqueles balaios que o pessoal vende na rua ou a gente compra em alguns lugares, aqueles balaios, que a gente tem uma trama assim e outra vai passando por cima, aí uma passa por cima e outra por baixo. Por cima, né? Vai passando assim, ó, por cima, por baixo, por cima, por baixo. E a outra vem ao contrário, né? Por baixo, por cima, por baixo, por cima. Imaginem que a parede celular a parede celular seja formada igual esses balaios. Em um sentido, a gente tem os disacarídeos, no outro sentido, amarrando, passando por cima e por baixo, os disacarídeos, tá? E aí, cada camada desse balaio, vamos dizer assim, é a minha parede. Então, eu tenho uma parede, já o balainho pronto, e depois mais outra camada, depois outra camada, depois outra camada desses balainhos. Isso aí, quanto mais camada, mais espessa e mais difícil o antibiótico consegue, tem uma dificuldade maior em chegar na célula, né? Além das. Deixa eu ligar meu laser novamente. Além das camadas, a gram positiva apresenta essa estrutura que está representada nessa linha preta, que é o ácido teicoico. E aí, esse ácido teicoico ele auxilia, vamos dizer assim, na amarração dessa parede, né? Porque olha, ele vem lá da membrana, sobe até a parte externa e tem algumas estruturas que vão na horizontal aqui, ó, amarrando, vão interligando entre um ácido teicoico e o outro. Vai prendendo toda essa estrutura para ficar presa ali na célula bacteriana, tá? E aí esse ácido teicoico fica para fora ali. Esse ácido teicoico ele tem várias funções, né, dentro da capacidade, principalmente patogênica, tá certo? Também depois eu posso preparar uma aula só de ácido teicoico e LPS explicando como que funciona melhor essas estruturas aí, não só essas duas, mas outras também. Lembrando que depois, por fim, né, da membrana, que nós temos aqui, ó, a membrana, e as paredes, por fim, eu ainda tenho o meu glicocálice, tá? Isso nas gram positivas. Já na gram negativa é um pouquinho diferente,
tá? Então eu tenho aqui minha bactéria, deixa eu dar o zoom aqui, deixar o slide só para vocês. Tenho aqui minha bactéria gram-negativa, né? Fiz um corte, ó, membrana plasmática, parede e membrana externa, que vai ficar dessa forma aqui, ó, membrana plasmática. O espaço que a gente chama entre as membranas, a gente chama de periplasma, tá? É onde que vai estar a minha parede celular. No caso das gram-negativas, posso ter uma, duas ou poucas camadas, e ela não é tão complexa igual da gram-positiva, tá? Então aqui ó, tem aqui o NAN e o NAG, tem também os polipeptídeos amarrando, mas não tem uma complexidade tão grande igual a das gram-positivas, tá? Então vou dar o zoom aqui. Após essas poucas camadas de parede, a gente tem uma outra estrutura que é a membrana externa, tá? Que é a membrana externa. E a parede celular da gram-negativa é formada do quê? Dessa membrana externa e a parede, que é o peptidoglicana. Isso aqui é o que forma a parede celular das gram-negativas. Então, a somatória dos dois que forma a parede, tá? Se tiver mais camadas aqui, também é considerada, tá? Mas o principal ponto aqui nas gram-negativas está na sua membrana externa, tá? Na sua membrana externa, ela tem essas estruturas aqui, ó, que tem um zoom aqui, que é o LPS, que é o lipopolissacarídeo. Dentro dessas estruturas, quem que a gente tem? O polissacarídeo O, que está aqui na extremidade, é esse polissacarídeo O que confere patogenicidade, tá? E aqui só para a gente entender a estrutura, nós temos aqui os lipídios, tá? Aqui nós temos um outro lipídio, que é o lipídio A, um pouquinho diferente, ó, tá? Ele tem um pouquinho maior que o fosfolipídio, né, que tem amarelinho. Bem no início do polissacarídeo, a gente chama essa região aqui de cerne do polissacarídeo, mas ele é formado de polissacarídeo, e na ponta, na extremidade, o polissacarídeo O, tá? É essa estrutura aí das gram-negativas que confere, então, o potencial de patogenicidade das células gram-negativas. Existem algumas outras bactérias que têm alguma estrutura um pouquinho diferente, que a gente chama de paredes celulares atípicas. Dentre elas, tá? Entre os procariotos, algumas outras não possuem paredes celulares, como a gente viu, tampouco material de parede. Dentre elas, a gente tem o grupo do gênero do Mycoplasma e outros micro-organismos relacionados, assim como também algumas arqueas-bactérias podem também não ter parede celular, ou ter paredes um pouco diferentes ali, tá? Que vão ser compostas de polissacarídeos e proteínas, não polipeptídeos. A diferença de polipeptídeos e proteínas basicamente é a quantidade de aminoácidos. Isso aí você deve ter visto lá na bioquímica, tá? Mas não de peptidoglicana, tá? Uma estrutura um pouquinho diferente, tá certo? Gente, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só colocar aí nos comentários. E não esqueçam de dar aquele like, de se inscrever no canal do professor e de compartilhar esse vídeo. Gente, qualquer dúvida é só chamar. Estamos à disposição. E até a próxima videoaula. Fui, valeu, tchau, tchau.